Sejam bem-vindos, é um grande prazer recebê-los aqui novamente. O Sinduscom é nossa casa também, então ficamos muito contentes. E, em nome da Construtora Equilíbrio, eu gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês. Gostaria de agradecer ao Marcos, que veio de Campinas para fazer essa palestra para a gente e para trazer novidades aí que a Construtora Equilíbrio em breve vai estar comunicando para vocês. Vem coisa boa por aí, tá? Acreditem que vai ajudá-los muito. E nós queríamos muito que nossos colaboradores, parceiros de negócio, de projetos, de várias áreas diferentes estivessem aqui hoje para poder ouvir um pouquinho sobre essa nova revolução do morar. Porque as coisas mudaram, obviamente mudaram. A gente teve uma pandemia aí recentemente, e mesmo sem pandemia as coisas já vêm mudando. O ser humano vai mudando ao longo do tempo, e nós precisamos acompanhar essa evolução do ser humano, as novas tendências, as novas necessidades de cada um. Porque o que nós fazemos é para as famílias, é para as pessoas, e nós realmente precisamos entender as necessidades das pessoas. Então, eu queria agradecer muito a presença de vocês. Na pastinha que vocês têm aí, tem papel, tem caneta. Anotem o que vocês acharem importante. Eu tenho certeza que vai ter um conteúdo de muita relevância para todos que estão aqui, porque todos que estão aqui têm alguma relação com essa questão do morar, mesmo que seja simplesmente por ser um morador de uma casa, de uma residência. Então, todos têm um assunto relacionado aqui hoje à sua vida. Então, aproveitem. Espero que vocês aproveitem ao máximo essa palestra. Queria chamar aqui no palco o Thiago Demio, nosso diretor e proprietário da Equilíbrio, para falar umas palavrinhas para vocês. Boa noite a todos. É uma satisfação estar aqui hoje com vocês. E esse ano a Equilíbrio está fazendo 50 anos. Pouquíssimas empresas, principalmente na área de construção e incorporação de imóveis, chegaram a meio século com tanta saúde e disposição. A todos que fizeram parte da nossa história, clientes, colaboradores, fornecedores e todos os outros que direta ou indiretamente contribuíram para chegarmos até aqui, nosso muito obrigado. Também agradeço as pessoas que estão se juntando a nós rumo aos próximos 50 anos. Tenho me perguntado quais foram os fatores que nos trouxeram até aqui e quais são os fatores que nos guiarão pelos próximos 50 anos. Pode ter sido sorte? Sim. O trabalho e a persistência às vezes são chamados de sorte. Nossos valores como honestidade, confiança e respeito, trazidos pelo meu pai, Lívio Batista de Mio, o nosso fundador, com certeza nos ajudaram a sustentar até aqui. Acredito que o pilar mestre que nos apoiou até aqui e que nos sustentará pelos próximos 50 anos é que temos um propósito maior, que é o respeito pelas pessoas e pelos seus sonhos. Queremos ajudar as pessoas a viverem seus sonhos. Para nós, equilíbrio significa harmonia entre todas as partes envolvidas, colaboradores, clientes, fornecedores e a comunidade. Buscamos relações justas e transparentes. Desde a compra do terreno, passando pela elaboração dos projetos, construção e entrega dos imóveis, temos como foco principal as pessoas. Entregamos imóveis que serão transformados em lares, onde pessoas com mentes saudáveis viverão em equilíbrio. A verdadeira prosperidade não reside apenas em resultados materiais, mas sim na saúde mental, emocional e na satisfação de cada indivíduo envolvido em nossos empreendimentos. Somos bem-estar, somos qualidade de vida, somos o desejo de um mundo melhor, somos a felicidade das pessoas, somos sonhos realizados, somos o verbo ser conjugado no plural, aplicado na coletividade humana. Somos nós, somados uns aos outros, colaboradores, fornecedores, parceiros e clientes, juntos no mesmo propósito. Somos o todos, somos sinergia. Somos por todos, somos empatia. Acreditamos que tudo na vida que vai, volta. Porque somos um reflexo do sorriso de quem convive com a gente.
acreditamos firmemente que é possível ser feliz e viver em equilíbrio. Este é o propósito que nos sustentará pelos próximos 50 anos. E é por isso que hoje nós estamos aqui. Obrigado pela presença de todos. É isso aí, gente. É o que nos vai guiar pelos próximos 50 anos. E eu tenho muito orgulho de fazer parte de tudo isso. E agradeço a confiança do Thiago e do Rômulo por me permitirem fazer parte disso tudo há tanto tempo. Vamos virar a página um pouquinho. Queria falar para vocês que na pastinha tem também uma tagzinha com QR Code, que é para um sorteio. Leiam esse QR Code, se cadastrem. Produção, quanto tempo temos para o pessoal se cadastrar para participar do sorteio? Até que horas? Tudo controlado aqui, gente. Até às 8 horas, ok? Só serão aceitas as inscrições para o sorteio feitas até às 8 horas. E o sorteio vale para todos, tá? Inclusive para os nossos colaboradores que estão aqui hoje, nosso time que está aqui. Por favor, se cadastrem também. No final, a gente faz esse sorteio e veremos quem serão os contemplados. Então, se cadastrem. É necessário seguir o Instagram da Equilíbrio, tá? Ajuda lá, gente. Dá um joinha lá. Sigam nossos canais. Deixa eu aproveitar e fazer o merchan aqui do marketing, né? Vamos aproveitar que a gente precisa de engajamento. Então, sigam a gente no Instagram, no YouTube. A gente tem podcast agora também no Spotify. Então, por favor, acompanhem. A gente tem trazido conteúdos bem bacanas. E, inclusive, em breve, teremos um com o Marcos Araújo. Então, fiquem de olho. Queria dar um spoiler bem pequenininho para vocês, agora é bem pequenininho mesmo, tá? Sobre o nosso próximo lançamento, o Sangiovese Residencial. Solta o vídeo para a gente aí, por favor. Sabe aquele seu lugar favorito no mundo? Aquele que te reconecta com a vida, onde você viveria para sempre? Vem aí Sangiovese Residencial, um lugar reservado para quem ama a vida. O novo lançamento da construtora Equilíbrio foi baseado na ideia de que não é preciso fugir da rotina para ter os benefícios do contato com a natureza. Através do conceito da biofilia, que significa amor à vida, trouxemos a essência da natureza para dentro do empreendimento, na perspectiva de um refúgio diário. O Sangiovese tem uma arquitetura regenerativa, assinada pela Realiza Arquitetura, porque sentimos que os espaços onde moramos devem ser mais que um conjunto de paredes e teto para nos abrigar. Deve ser algo como uma máquina que nos reenergiza, que cura nossa alma. Acreditamos que nosso lar deve aumentar o nosso bem-estar. O paisagismo assinado por Guilherme Takeda traz a biofilia como forma de colocar alma e energia no empreendimento. Um acolhedor jardim frontal convida à contemplação do belo. Convida-nos a conectar com a natureza e reconectar com nós mesmos. Sangiovese, alto padrão de bem-estar no Alto da Glória. Um dos bairros mais charmosos de Curitiba, perto de tudo. Um lugar para ser e morar. Um residencial reservado para você viver em equilíbrio. E aí, curtiram? Em breve nas nossas prateleiras. Já tem data marcada para o lançamento, tá? Querem reservar na agenda de vocês já? 29 de agosto. Ok? Pode anotar, marcar ali, reserva a data, que vai ser um lançamento muito bacana. E é um produto muito interessante que vem agregar aí o portfólio de vocês, corretores, que nos ajudam a levar aos nossos clientes esses produtos tão especiais com os quais a gente trabalha com tanto carinho, com tanta dedicação e com tanto amor. Meu agradecimento ao Fred e ao Antônio da Realiza, que estão aqui hoje, estão sempre nos prestigiando, e nós trouxemos realmente essa arquitetura regenerativa para o produto, né? Por entender que o lar das pessoas tem que ser curativo, por entender que a nossa casa é onde nós recarregamos nossa energia, onde a gente vai para reunir forças para fazer o nosso melhor no dia seguinte. Então, tem que ser um lugar muito especial. E é assim que a Equilíbrio trata cada imóvel que a gente constrói.
cada imóvel que a gente projeta, cada detalhezinho. Meu time de projetos está aqui, né? Cadê? A Andréia está ali, olá o pessoal lá do fundão, o pessoal do projetos. Eu sei o quanto de carinho e quanto de amor eles colocam em cada um desses projetos, em cada detalhe. Todos da Equilíbrio aqui são muito importantes. Meu agradecimento a cada um dos colaboradores que estão aqui hoje por fazerem da Equilíbrio essa empresa que ela só é o que é por causa de vocês. Mas agora vamos ao que interessa nesse momento, que é falar sobre o nosso convidado do dia, que vai fazer uma palestra muito bacana para vocês. Preparem aí, afinem as canetas e os papéis na mão para anotar. A gente já conversou bastante durante o dia hoje e cada vez mais a gente entende que temos um propósito muito grande a ser buscado, né, a ser alcançado. E vamos juntos nessa trajetória, e é por isso que vocês estão aqui hoje, para que vocês entendam mais desse propósito também e possam nos ajudar a difundir isso, porque nós queremos lares mais felizes. Nós vamos começar pelos lares de Curitiba, então, que é onde tem o nosso alcance hoje, né? Então, contamos com vocês para isso. Com vocês, o nosso palestrante de hoje, Marcos Araújo. Boa noite, Curitiba. Muito obrigado por estarem aqui. Quero fazer desse momento um momento muito especial com vocês. E as imagens que vocês viram agora podem ser das galáxias mais distantes, que nós jamais conseguiremos chegar até lá. Mas talvez seja uma imagem microscópica de você por dentro de suas veias. Pode ser tão grande ou quanto pequeno você consiga imaginar. Com microscópico e quão grande quanto você consiga imaginar. Então, para celebrarmos o imóvel, que se tornou um instrumento de salvamento durante a pandemia, resgatou o seu princípio original. Nós sempre buscamos os imóveis por uma só razão, tá? Que é a razão da proteção. A proteção, o abrigo, né? O princípio mais antigo, o princípio mais arcaico, o princípio mais básico do imóvel é o sentido do abrigo, da guarda e da proteção da vida. Tá? A gente vai falar bastante sobre isso durante a noite, mas agora eu vou pedir a ajuda de vocês. Primeiro eu vou pedir pouca luz no auditório, se possível, tá? O mínimo de luz possível, e vou pedir um áudio, e vou pedir um exercício de vocês. Por favor, todos vocês, fechem os olhos agora. Bem fechados. Por favor, eu vou te pedir para pensar, voltar no tempo e resgatar na sua memória a primeira lembrança que você tem de um lar. Vou te dar um tempo, tá? Alguns segundos para você. Sua mente é muito rápida, ela está muito acelerada. Você ouve áudio na velocidade 2. Então agora você vai precisar acalmar um pouquinho e resgatar
a primeira lembrança. A primeira de todas. A mais distante que você consegue alcançar. Só você sabe quem está aí com você agora. Olha como o lar é capaz de produzir memórias que por uma vida inteira jamais serão esquecidas. Essa pessoa ou essas pessoas que estão aí com você no seu resgate de memória de um lar, provavelmente, talvez não estejam mais aqui com você em Curitiba. Talvez estejam em outro estado, em outra cidade, em outro país. Ou talvez não esteja mais aqui com você, conosco, na Terra. Mas você precisa ter certeza de uma coisa agora, nesse exato momento, que ela tem a mesma lembrança que você. Elas guardaram a mesma lembrança. E essa lembrança vai estar com você até o último dia. Porque ela foi produzida não dentro de um imóvel. Ela foi produzida dentro de um lar. E por isso que ela ficou na sua memória para sempre. Combinado? Podem abrir os olhos. Agradeço muito a vocês pelo exercício. Fred, é isso que vocês fazem quando vocês projetam um novo empreendimento. É isso que vocês produzem nos seus clientes quando vocês vendem um novo imóvel. Essas memórias que serão produzidas nos imóveis que vocês foram o fio condutor para aquela família encontrar, jamais serão esquecidas. Não tem a ver com bolso, não tem a ver com padrão econômico, não tem a ver com poder aquisitivo. Com a licença poética, pessoas aborígenes que ainda hoje vivem em palafitas no meio do oceano, talvez durmam mais tranquilos e sejam mais felizes do que pessoas que estão nas melhores coberturas de luxo das melhores cidades do mundo. Isso é criar lares. E durante 3 décadas, eu sou estatístico, tá, gente? Meu negócio são números. Mas você imagina que pesquisando sobre a expectativa das pessoas com relação aos imóveis, eu acabei concluindo que, no final das contas, o que elas querem mesmo é ser felizes. Ser felizes com quem elas amam. Então, nós temos uma grande missão, uma grande incumbência extremamente importante, porque nós estamos sendo o fio condutor para que as pessoas cheguem até esses lugares que são muito especiais. Né? Ter um imóvel é fácil, relativamente fácil. Basta ter o poder aquisitivo para tal. Não importa o padrão econômico. Agora, ter um lar é outra história. Um lar não pode ser comprado. Um imóvel pode. Um imóvel é feito com tijolos, com materiais que nós retiramos da natureza, somos capazes de transformar em conforto, em luxo, em praticidade. O imóvel pode. É assim que funciona. O lar não. Não há acabamento nesse mundo que possa produzir um lar. O lar é produzido pelas relações humanas. E é isso que nós estamos fazendo. Então, quando eu conheci a Equilíbrio, foi uma situação muito interessante, depois eu conto para vocês, já tinha ouvido falar, mas quando nós nos aproximamos, foi muito automático, né? Foi extremamente... o encaixe foi muito rápido e imediato. Porque, na verdade, eles já vêm fazendo isso há 50 anos. E agora a gente vai voltar no tempo. O que aconteceu nos últimos 50 anos para que nós chegássemos até aqui? Que revolução é essa? Gente,
nos últimos 50 anos, nós saímos de uma população brasileira de 94 milhões de habitantes, 1970. 94 milhões de habitantes. O mundo, vamos voltar um pouquinho mais, tá? 1901. São só 120 anos. Vou voltar um pouquinho mais, tá? 1850. Gente, 1850, nós tínhamos apenas 1 bilhão de pessoas na Terra. 1 bi. Parece muito, mas não é. Muito pouco. A Terra era vazia há menos de 200 anos atrás. Todos nós fazemos o possível para dar para os nossos filhos os melhores quartos possíveis quando eles vêm ao mundo. Né? Cadê as mães? Levantem a mão, por favor, as mães, né? Os papais também. Né? Nós fazemos o melhor possível para quem está chegando. Agora, você imagina que no ano 1 da nossa era cristã, Belém estava lotado. A cidade de Belém, no dia do nascimento do menino Jesus, não tinha disponibilidade. Quem gosta de ler a Bíblia, levanta a mão. Tá? Vocês sabem muito bem, está ali nos evangelhos. Eles precisavam do lugar para ele nascer. E a cidade estava cheia. Não tinha disponibilidade. Não adiantava colocar na plataforma, no Airbnb, procurar locação. Não ia achar. Estava lotado. E onde ele nasceu? Hoje eu faço muitas palestras para crianças, tá? Por causa do livro Meu Imóvel, Meu Mundo Kids. E aí eu pergunto para a criançada, e aí, onde nasceu o menino Jesus? Todos eles falam rapidamente, num celeiro. É a versão romântica. Né? Quando eu pergunto para os adultos, eles falam, no estábulo. Também é romântico. Tá? É romantizado. Ele nasceu num curral de animais. Ele nasceu num curral. E foi colocado numa manjedoura, que é onde os animais comem. Hoje, todos os pais e todas as mães fazem o possível e o impossível para colocar os seus filhos no melhor berço e no melhor quarto. Naquela época, a cidade estava lotada. E o mundo tinha quantas pessoas? 230 milhões de pessoas no mundo inteiro. É quase o que tem o Brasil. No mundo inteiro habitado e conhecido, 230 milhões de pessoas. Era muito vazio. 230 milhões de pessoas para conhecer a Terra inteira. Estamos falando de 2.000 anos atrás. Era muito vazio. Se voltarmos mais um pouquinho no tempo, para 70 mil anos atrás, éramos apenas 10 mil. Apenas 10 mil. Imagina 10 mil pessoas para aproveitarem Curitiba sozinhos. Que exclusividade. Não haveria engarrafamento, poderia desfrutar de todos os parques tranquilamente. Ninguém perderia a paciência no trânsito. Só 10 mil. Então eram os 10 mil no mundo inteiro. Rapidamente percorremos toda a Terra, numa história não contada, mas com muitos vestígios científicos, muitos vestígios. Né? Os fósseis humanos encontrados na Europa têm 70, 80 mil anos. Os fósseis humanos encontrados nas Américas têm 12 mil, 14 mil, 16 mil anos no máximo. Então, uma diferença de 50 mil anos. 50 mil anos para achar a América do Sul. Na parte da história não escrita. Na parte escrita, a gente sabe muito bem, tem 10 mil anos e nós fomos encontrar as Américas há 500 anos atrás. 95% do tempo a gente não sabia que isso aqui existia. Então, gente, olha só, em 1850, 1 bilhão de pessoas. Na virada do século XX, 1901, 1 bilhão e 600 milhões de pessoas. 2001, 6 bilhões de pessoas. Provavelmente você já estava no mercado imobiliário. Sabe? Vamos ver. Quem estava no mercado imobiliário há mais de 20 anos, levanta a mão. Quero ver aqui. Ó. Mais de 20 anos. Sinceridade, levanta a mão, quero ver. Eu sou estatístico, calculo rapidinho as coisas, tá? Não deu 10%. Não deu 10%. E aí entra uma questão muito importante. Se eu voltar aqui daqui a 20 anos e perguntar quem estava no mercado imobiliário há 20 anos atrás, levanta a mão. Será que vai ter só 5, 6? De novo?
Chocante, né? Sabe por quê? A gente fica para trás. Cadê os amigos de vocês de 20 anos atrás? Eles não estão mais aqui. Pouquíssimos levantaram a mão. Mas o mercado imobiliário em 20 anos ficou muito mais forte, muito maior, muito mais valorizado, muito mais volumoso, com muito mais profissionais. Cadê a turma dos 20 anos? Por que eles não ficaram? Faltou oportunidade? Faltou produto bom? Faltou VGV em 20 anos? Teve algum presidente que derrubou o mercado imobiliário em 20 anos? Nenhum. Se você tem medo de presidente, sai do mercado imobiliário. Você não está conseguindo enxergar os últimos 20 anos, nem os últimos 50 anos, nem os últimos 100 anos. Não dá para derrubar o mercado imobiliário. Sabe por quê? Porque ele sai do ventre. Ele sai do ventre materno. Nós estamos aqui em 200 pessoas. Sabe quantas pessoas nascem por dia no Brasil? 8.000. 8.000 nascimentos por dia. 56.000 nascimentos por semana. Pega um quarto de 12 metros quadrados, são 672.000 metros quadrados de demanda. E você está desalarmado com o mercado imobiliário? E eu não vou admitir, como seu professor hoje, eu não vou admitir. 672.000 metros quadrados por semana de demanda futura. Qualquer hora, eles vão precisar de um quarto. Ou assim que nascem, ou logo depois, ou aos 7, 8, 9 anos de idade. Vocês sabem muito bem que eles vão decidir onde vão morar. Até o ano 2000, todos vocês que atuavam no mercado imobiliário olhavam a família e já pensavam, vou direto no bigodudo aqui que eu resolvo tudo com ele. O cara do bigode. Ele é que tem a grana. A partir de 2010, nós entendemos que esse eixo de decisão havia migrado, mudado radicalmente para as mulheres que haviam estudado muito mais que os homens, não exerciam a sua profissão. A partir do momento que elas se inseriram no mercado de trabalho, foram geradas inúmeras, milhares de oportunidades no mundo inteiro, e elas ocuparam muito bem. Levantem a mão as mulheres, só para a gente entender o auditório aqui, ó. 50%, 60%, já deu 60%, tá? Então está aí o resultado, elas ocuparam, né? Mas nós focamos, opa, chegou um casal, é ela que decide. Ela é emancipada, ela tem as melhores oportunidades, a melhor renda. Além de tudo, ela controla a opinião também. Não. Agora não é mais ela também. Se ela tiver uma Carolzinha de 9 anos de idade, você concentra na Carol, porque é ela que vai decidir no final da noite onde é que eles vão morar. Falando errado, Fred? Se tiver um Lazo na parada, de 7 anos, você não tenha dúvida, é com ele que você vai conversar. Você tem que falar para ele ou para ela que ali, no jardim do Sangiovese, vai ter abelhas soltas e vivas. Sabe por quê? Porque em 1980, quando você via uma abelha, você pegava um pano de prato, jogava na abelha e matava a abelha. Agora, se você fizer isso, sua netinha de 9 anos vai ficar triste com você por mais de uma semana. E você não vai matar a abelha nunca mais. E sabe por quê? Porque as abelhas foram humanizadas pelo cinema, pelos filmes, pelas produções. Elas ganharam nome, família, roupinhas nos filmes, nas produções. Então as crianças se sensibilizaram com isso. E tem toda a razão em se sensibilizar. Nós que somos da geração X, quem nasceu antes de 2000, levanta a mão. Quero conhecer meu auditório, vai. Só tem dinossauro. Parabéns. Eu também sou. Tá, eu também sou. Eu sou de 1970. Mas nós que nascemos entre 1964 e 1979 temos uma característica importantíssima que eu preciso que vocês façam hoje, o autorreconhecimento. Nós somos as pessoas mais estressadas do planeta. Nós somos as pessoas mais estressantes do planeta. Estressados e estressantes.
Nós somos as pessoas que mais brigam com as gerações. A gente conseguiu brigar com a geração anterior e conseguiu brigar com a geração posterior. Essa é a geração X, gente. Ela é a geração que mais concretou o mundo e mais asfaltou o planeta. Ela é imbatível. Até aparecer um filho de 23, 24 anos e falar: pai, não é bem assim. E aí você vai falar, é uma coisa que eu já não admito mais, tá? Vai falar assim: é geração mimimi. Não é. Não é mimimi. Todos eles têm poucos irmãos e poucos primos. Pouquíssimos primos. Né? Todos eles foram entregues às escolas de tempo integral e às muitas atividades. Vai fazer judô, vai fazer inglês, vai fazer espanhol, vai fazer alemão. E os pais foram fazer o quê? Trabalhar muito. Trabalhar muito. Trabalhar muito. Sabe para quê? Para chegar no final de semana no churrasco de família com um molho de chave balançando no cinto, falando que tem vários imóveis. 4 VGVs para uma vida só. Essa é a regra que o mercado imobiliário criou para as pessoas. Um imóvel na cidade, um imóvel na praia, um imóvel no campo e uma sala comercial para exercer sua atividade. Não cabe numa vida. Não dava para, coitado, resolver tudo isso sozinho. Precisou entrar ela na parada, senão não dava para comprar tudo isso. Entraram os 2 e, adivinha, os meninos ficaram sozinhos em casa. Aí eles pensaram assim: bom, as escolas são em tempo integral, tem muitas atividades, nós vamos fazer o quê? Entregar para as escolas, porque eles serão muito bem educados nas escolas. Sim, o máximo possível. Os professores são profissionais incríveis e maravilhosos. Tentaram ao máximo fazer o papel dos pais, mas isso é impossível para um professor. Ele nunca vai ser o pai, ela nunca vai ser a mãe do aluno. Jamais. Então, eles ficaram sozinhos. O que você chama de mimimi é ficar sozinho, precisando da presença dos pais e não tendo. Então agora, quando você fala sai, ele não sai. Mesmo que esteja ali na presença invisível. Sabe a presença invisível? Conversa um pouco, mas está junto. Parece que não precisa mais de você. É contra tudo, mas quer estar junto, quer estar perto. Isso é vontade reprimida de muitos e muitos anos fazendo atividades nas escolas. Como se isso fosse educação. Não é, gente. Isso é ensino. Ensino é diferente de educação. Educação é em casa. Então isso, na verdade, produziu a nova geração de compradores de imóveis que chega agora ao mercado imobiliário. São eles que vão mudar tudo. Já estão mudando. Eles têm 35 a 45 anos de idade. São os grandes compradores de imóveis dos próximos 10 anos. Eu vou dar um iPhone de presente, que aí está tudo certo, ele compra o imóvel. Não é bem assim. Eles vieram super tecnológicos? Sim, mas extremamente sensíveis. Querem ter poucos filhos para não repetir os erros do passado. Querem ter poucos filhos, sabe para quê? Para não deixar na escola. Estudando em tempo integral. Querem proteger os animais porque as cidades engoliram, né, áreas importantes da natureza. Forçosamente, por causa da explosão demográfica, que foi muito grande nos últimos anos. Então, essa geração é sensível mesmo. E você tem que ser muito, mas muito humano para conseguir atender um cliente desses. Se você falar o que falaram para mim em 1995, você perde o cliente. Em 1995, fui comprar um imóvel e realmente eu só podia comprar o 2 quartos, com uma suíte. Mas a corretora, na época, olhou para a mãe de Samuel, minha ex-esposa, e falou assim: compra o 3 quartos, que já já você vai ter o segundo, viu?
Isso só funcionava em 1990. Se você falar para ela agora, botar o dedo na cara dela e falar, já já você vai ter o segundo, você perdeu a cliente para sempre. Porque quem manda no corpo dela é ela. Não é a corretora, não é o corretor, não é a mãe, não é a sogra, nem o marido. Perdeu a cliente para sempre. Sabe o que essa geração descobriu? Que parede não serve para nada. Quem gosta de parede é pintor. As paredes, pela lei de Isaac Newton, 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, no tempo. Isso significa que se a parede está usando, você não está usando. É uma coisa tão simples, mas o pessoal de 1980, 1990 não enxergava isso. Precisava de muitas paredes, porque tinha 2, 3 filhos, os meninos brigavam o tempo inteiro, né? Lógico, né? Por brinquedo, por isso, por aquilo, picolé, pipoca, tudo era uma pequena confusão. Então precisava das paredes para quê? Para fazer aquele castigo tradicional. Fique aí contando até 100 de frente para a parede, pensando no que você fez de errado. Porque tinha 3. Vai para dentro do quarto e fique lá e só sai amanhã. Se tivesse o próximo nível, que era trancar a porta, era o pior de todos. Ficar no quarto de porta trancada. Certo? Então, nessa época, as paredes eram muito úteis. Agora elas não têm utilidade nenhuma, porque só tem 3 pessoas dentro de casa. 3 pessoas. As paredes vão atrapalhar a captação dos sorrisos, das expressões. Então, a nova geração falou, parede eu não quero mais. Porque eu quero captar o sorriso dela, eu quero captar o sorriso dele, eu quero ver como está o semblante dos meus filhos, ou do meu filho, ou do meu pet. Tá? A nossa história com os pets, ela tem 12 mil anos, de 12 a 14 mil anos. Vamos arredondar para 12, vai? Que é a hipótese mais provável. 12 mil anos. 11.980 anos, Ana, 11.980 anos, o cachorro, o cão, né, dentro dos pets, aí vamos pegar o cão, que ele é o abre-alas de todas as regalias, né, ele conquistou primeiro e os outros foram conquistando também. Então, até o ano 2000, os cães tinham a função de vigilante, de proteção, vigilante. Então, eles eram grandes e bravos. Grandes e bravos. Para quê? Para assustar as pessoas. Carteiros, por exemplo, tinha o maior problema com o cachorro. Né? O pessoal do gás tinha o maior problema com o cachorro. Porque eles eram vigilantes, bravos e grandes. Acontece que, a partir do ano 2000, ele mudou de dono. Durante esses 11.980 anos, ele pertencia ao homem. A partir do ano 2000, mudou de dono, passou a pertencer às mulheres. Aí, mudou a vida deles. Eles conseguiram entrar dentro de casa pela primeira vez. Porque não entrava, ficava lá do lado de fora amarrado na corrente. Só saltava à noite para ficar bem bravo, não ver gente. Não tem direito de ver gente. Só via gente quando era à noite, porque era gente errada, né? Que se aproximava ali à noite, o cachorro tinha que avançar. A partir daí eles entraram dentro de casa. E durante 20 anos, o que aconteceu? Encolheu o tamanho. Cadê o fila brasileiro? Cadê o Doberman? Dá para ter um Doberman no condomínio? Dá problema, né? Late muito, avança nas pessoas. Então eles foram ficando, essas raças foram ficando para canis especializados. O que realmente chegou dentro de casa, entrou no quarto e dormiu na cama, foram os pequenininhos. Em especial o Lulu da Pomerânia. Então agora que ela é super independente, o marido sai da academia com os músculos muito dilatados, fortíssimo, coloca a camisa mais apertada, né, para ficar muito forte, e ela fala, vá passear agora com Aquiles lá embaixo. E pega a coleira com Swarovski. Aí vai lá, está lá no batel, passeando com o Lulu da Pomerânia, fortão, com a coleira com Swarovski. Certo? Então, qual foi a estratégia do mercado pet? Gente, é simples. Diminuir o tamanho, as raças menores, e cruza de manso com manso. O mais manso da ninhada com o mais manso da ninhada. O mais manso da outra ninhada com o mais manso da outra ninhada.
Eles ficaram tão mansos que agora, quando saem as imagens de um assalto nas casas, câmeras flagraram os bandidos entrando na casa. Aí os cachorros estão lá brincando com os bandidos. Vocês viram isso recentemente? Em todas as imagens, fica tudo abanando o rabinho, não avança mais. Quer ver outra? Se você chegar muito triste numa sexta-feira, porque aconteceu alguma coisa errada no trabalho, se você estiver chorando, você olha para o Lula Pomeranian, está quase chorando também. Mas tem um detalhe estatístico incrível. Nós temos 35 milhões de crianças de 0 a 10 anos. 35 milhões de crianças. E 140 milhões de pets. O que nós teremos mais? Kids Place ou Pet Place? Qual será o ambiente maior? Tá, vamos fazer o teste aqui agora. Quem tem 3 filhos, levanta a mão. 3. De novo, 4, 5 gatos pingados aqui. 3. Quem tem 2 filhos, levanta a mão. Boa, 30, 35%. Quem tem um filho só, levanta a mão. Já deu seus 40 aí. Quem não tem nenhum, levanta a mão. Dá uma olhada aí para trás. Bastante que não tem nenhum. Tá vendo? Agora quem tem um pet, levanta a mão em casa. Vamos lá. Agora eu vou falar assim, se for só um, é um. Se for 2, 3, levanta a mão assim, com quantidades. 4, 2, 3, 2. Já deu muito mais. Já bateu. Aqui já deu a mesma proporção. 35 milhões de crianças, 140 milhões de pets. Bateu. Não tem lugar que falha, tá? Lá em Caxias do Sul é a mesma coisa. Lá em Manaus é a mesma coisa. Certo? Então, isso significa que os pets ganharam um lugar muito especial na família, principalmente durante a pandemia. Durante a pandemia, estava todo mundo dentro de casa, eles começaram a comer no mesmo horário dos humanos também. Vamos almoçar? Bora. Aí o pet vai junto também. Vamos jantar? Bora. O pet vai junto também. E aí, gente, olha que interessante. Esses privilégios, né, de parar dentro de casa com tantas regalias, né, foi conquistado pelas as outras espécies também, os gatos. Semana passada eu fiz um grupo de discussão sobre esses temas e um arquiteto de 30 e poucos anos, ele é solteiro, ele tem 3 gatos. E há 3 anos que ele adia um curso de especialização já pago, 100% pago, porque não tem uma pessoa de confiança para deixar os gatos. Está pago o curso, hein? Já imaginou? Então, os arquitetos acordaram muito mais rápido para isso. Há muito tempo que os arquitetos já estão fazendo quartos especiais para pet. Armário, cama, tudo. Prateleira de remédio. Ele toma paracetamol também quando está com febre, tá? Não é só você. Né? E, então, acordaram muito rápido para uma coisa muito importante. Os arquitetos, né? Quando eles vão ouvir uma família num apartamento, um belíssimo apartamento que Equilíbrio entrega, eles ouvem toda a família. A menina de 9 anos, não é para a mãe que eles perguntam o que ela quer no quarto dela. É para a menina de 9 anos. E é capaz a menina de 9 anos dizer como tem que ser o quarto da mãe, tá? E não o contrário. Então, isso significa que a gente está deixando de ouvir 2 grandes atores da decisão da compra do imóvel. Se tiver um pet na visita do próximo lançamento do Equilíbrio, faça um carinho no pet. Pergunte pelo menos o nome do pet. Pelo menos o nome. Você ganhou o cliente. Só em perguntar o nome e o que ele gosta de fazer. E se conseguir interagir, melhor ainda. Estou ali no meu WhatsApp ali, o pessoal de Balneário Camboriú leu o livro Meu Imóvel, Meu Mundo e me mandou o custódio da CR Imóveis, me mandou imagens do Frank. O Frank, eu não sei qual é a raça dele, tá? Não entendo muito assim dos cães, mas ele é médio porte e está lá ele degustando, checando o apartamento. 3 milhões de reais, casal, sem filhos, com o Frank, que é pet, é filho, e ele que decidiu. Está escrito ali. O casal falou, foi aqui que ele sentiu a melhor aura.
Aí você fica só no fortão, de bigode, barba, ou fica só nela, super independente. Esqueceu a menina, esqueceu o pet. Os dois que não estão decidindo. Entendeu? Então vamos lá. Vamos avançar. Gente, ano 2000, 6 bilhões de pessoas. 2022, 8 bilhões de pessoas. Nós conseguimos colocar 2 bilhões de pessoas no mundo em 20 anos. Se você não olhar esses números e não pensar em imóvel, entendeu? Está no lugar errado. É imóvel, na veia. Nasceu, precisa de um. Então você está no lugar certo para se desenvolver. Palmas para o mercado imobiliário, por favor. Você está no lugar certo. Né? E aí o Brasil é especial, 8 mil nascimentos por dia. O mundo, nós somos a porção seca de terra mais vazia do mundo. Tá? A densidade populacional do planeta hoje é 50 habitantes por quilômetro quadrado. O Brasil é 25. O norte do Brasil é 5 habitantes por quilômetro quadrado. Sabe quantos por cento da população mundial reside na Europa e nas Américas, que seria o mundo ocidental? 21%. 79% das pessoas que existem no mundo moram no Oriente, gente. 1/4 da população mundial está na Índia, que acabou de ultrapassar a China. O outro 1/4 está na China. O outro 1/4 está espalhado no Oriente. E o outro 1/4 está do lado de cá. Então nós somos o lugar mais vazio do mundo. E a nossa espécie ela não dá mole para espaço vazio. Tá? Espaço vazio é sempre muito bem ocupado se tiver proximidade com a natureza. Então nós somos hoje, em se tratando de oportunidade imobiliária, um dos melhores países do mundo. Não olhe para o cenário econômico, olhe para a vida. Em se tratando de vida e espaços vazios, somos o melhor lugar do mundo para o desenvolvimento imobiliário. Em se tratando dos produtos, da indústria imobiliária, da força de vendas, também. Porque nós nunca fomos tão bons. Aprendemos muito com 2016, né? Os profissionais se tornaram profissionais multitarefa. Até então eles eram profissionais que faziam cada uma atividade. A partir de 2016 eles aprenderam a fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Durante a pandemia digitalizaram, começaram a utilizar as ferramentas digitais, o atendimento digital, né? Ganharam tempo, ganharam eficiência. Estamos prontos para a melhor oportunidade de todas, que começa agora. Essa é a década brilhante do mercado imobiliário. Nossa próxima safra, tá? O nosso próximo grande grupo de compradores acaba de chegar. Eles têm 35 a 45 anos de idade. E chega até os 50, 55, tá? Porque tem um detalhe aí nesse meio de caminho dos últimos 20 anos. Entenda isso, por favor. A geração X, que nasceu entre 64 e 79, que tem em média aí 50 anos, 50, 52, 53 anos, eles são os que mais se casaram no mundo, mas também são os que mais se divorciaram na história. E eles descobriram uma coisa super interessante. As pessoas da geração X descobriram que havia oportunidade de novas uniões interessantíssimas com as pessoas da geração Y. Então, começou-se a formar aí novos casais, tá? Ele, 48, 49, 50, 51, 52, e ela, 34, 35, 36, às vezes 29, 30. E adivinha o que saiu disso daí? Um filhinho. Uma filhinha. Certo? Eles são expansores, não tem medo de ter filho. Então vamos ter filho. Veio mais um. Esse mais um é responsável por esses 2 bilhões de pessoas a mais, tá? 2 bi a mais. A demanda imobiliária nasce na vida, gente. Quem tem... Bom, todos, 99,9% nasceram antes de 2000. Então, quem tem uma avó que morava em sítio ou casa muito grande, levanta a mão, vai. Quase todo mundo, tá vendo? Quantos filhos a sua avó teve? Já vou falando a minha aqui, tá? Dona Norma teve 9 filhos. Alguém teve mais aí? 12? Fala o número. 8?
11, 12, 6, 14. Quem falou 14? Tem alguém que dá mais aí? Alguém tem mais que 14 aí? Parou no 14? Quantos? 22 palmas para ela! É a maior geradora de demônio imobiliário da sala. A maior geradora de demônio imobiliário da sala. Tá? Então, elas que nasceram em 1920, 1930, 1915, 1917, tá? Tinham orgulho de ter muitos filhos, né? E era o padrão da época, né? Ter muitos filhos. E era fácil, dá para fazer hoje em dia, se quiser. Alguém aqui quer ter 22? 15? 10? 5? 5 ele quer. Não é ele, tá? É ele. Aí é fácil. Mas vamos lá. Ó. A fórmula é muito simples. Você compra o tecido uma vez só. Compra uma vez só e faz para o primeiro. A hora que nasce o segundo, usa a roupa do primeiro. Aí você compra o tecido novo e faz a roupa do segundo. E assim sucessivamente. O problema é que às vezes no terceiro, não um problema, né, mas a casualidade, terceiro vinha menina. E aí tinha que descosturar tudo, recortar para a menina, fazer o corte de menina e usar o mesmo tecido. E o mais velho cuidava do mais novo. E assim sucessivamente. Todo mundo tinha suas responsabilidades, certo? Mas você tinha que ter, eu acredito que vocês tenham aqui, quem tiver uma levanta a mão em casa funcionando, hein? Não é objeto de museu, não. Quem tem uma máquina Singer em casa funcionando, levanta a mão, vamos ver. Funcionando? Que maravilha! Parabéns, palmas para ela. Né? Então, dava para fazer o esquema funcionar, tá? Com os 8, 9. A questão, gente, é que daí saíram muitos primos e saíram muitos tios. As famílias eram muito grandes, todo mundo se conhecia na mesma cidade, ninguém saía para trabalhar em outro lugar. Era todo mundo no mesmo lugar, juntinho. Acabava o açúcar, você pedia. Acabava o ovo, você pedia. Acabava o tomate, você pedia. Aí começou a acontecer um negócio diferente. A partir de 2000, chegamos a 2003, fechamos 2000 com um tamanho de família médio no Brasil, 4 pessoas por família. Família tradicional. Casal e 2 filhos. A partir de 2013, aconteceu um fenômeno muito interessante. Esse número, gente, ele caiu para 3,5 em 13 anos. Ficou 4, 3,9, 3,8 até 2010, 2011, 2012, 2013, 3,5. 2014, 2015, 3,4, 3,3, 2019, 3,2. Aí entra uma outra pessoa na jogada. Aquela senhora de 1920 falava assim, a minha avó, tá, dona não, falava assim, ela tinha uma amiga que chamava Dona Maria. Então ela falava assim, Dona Maria só tem 2 filhos, coitada. Eu tenho 9. Ela se orgulhava. Agora, tá? Não existe mais Dona Norma, Dona Maria, é Carol, é Patrícia, enfim, mudaram os nomes, Priscila, né? E aí ela fala, coitada daquela minha amiga Priscila, lá do ensino médio, já tem 2 filhos. Já tem 2 filhos. Né? Não consegue fazer nada, ela já tem 2 filhos. Entendeu? Então entraram as novas gerações. Né? Então elas resolveram estudar, se formar, exercer a sua profissão, casar um pouco mais tarde, ali partindo para os 30 e pouco, só dá tempo de ter um filho. Só dá tempo de ter um. Quando tem? Muitas vezes é um pet. Ou optam por não terem filhos mesmo. Então a família começou a cair de tamanho muito rápido. E agora nós estamos numa situação interessante, tá? Porque o novo censo acabou de demarcar o ano do nosso declínio populacional. O ano a partir do qual a nossa população passará a ser negativa. Ou seja, menos nascimentos e mais óbitos. Tá? É 2048. Paraná, 2048, 49. Está na média brasileira. Tá? Mas o Piauí é 2032. Está na esquina ali. A Bahia, 2035. O Rio Grande do Sul, 2038.
em 2030 na próxima década, pelo menos 4 ou 5 estados brasileiros já estarão no negativo. Já. Agora. Não é? Isso significa uma coisa muito importante. Meu amigo Fred, né, meus amigos Rômulo, todos vocês, a Ana, todos vocês presentes. Isso significa uma coisa muito importante. Com o declínio da população, os imóveis novos não serão mais necessários. Apenas os imóveis que existirem. E aí eu quero te dizer uma coisa muito importante, você vai gravar isso para sempre, vai me confrontar daqui a 5, 10 anos. Os imóveis que estão vendendo agora, até 2030, são os melhores imóveis do século XXI. Não haverá mais a mínima necessidade das cidades continuarem se expandindo pelas laterais, porque não vai ter gente. Outro dia eu fiz uma palestra num estado aí, as pessoas estavam apresentando projetos imobiliários fantásticos, com muitas torres, verdadeiras cidades, 3, 4 cidades no mesmo lugar, cidades, centralidades, imensas, com muitas torres. E eu era o último palestrante, o congresso fechava comigo. A hora que eu entrei, eu falei, isso aí é para quem? Porque com essa quantidade toda aí de torres, esse negócio vai pelo menos até 2060. 2060 nós já vamos estar no negativo há muito tempo. Quem vai usar isso daí? Esquece, meu irmão, já era. Essa onda já passou. Sabe qual é a onda agora? Um terreno muito bem projetado e muito bem edificado, cheio de diferenciais, exclusivo, uma torre super caprichada, exclusiva, o mundo particular daquelas pessoas que vão morar ali. Ponto. Personalizado, perfilado para aquele grupo, né? E que vai fazer muitas pessoas felizes. O melhor land bank do mundo é o land bank das centralidades que já existem. A gente só vai ter que melhorar. Vamos pegar o exemplo de São Paulo, muito simples, tá? Centro de São Paulo. Sofreu bastante durante a pandemia, né? Tem áreas bastante difíceis, degradadas. Muita gente acha difícil de recuperar, mas aí a gente vai para Paulista. Paulista está tudo em ordem. Vamos para Faria Lima. Jardins, mais em ordem ainda. Aí abrimos a Faria Lima, a Hélio Pellegrino, abrimos a Berrini, abrimos Panambi. Não precisa de mais. Parou por aí. Não vai abrir mais nada. Já começou a cair bruscamente. Cada ano que passa entra uma geração nova de mulheres e homens dispostos a não ter filhos. Nunca mais. E é por isso que cai tão rápido. Porque a cada ano que passa, é gente nova que chega sem essa disposição. E sabe de onde isso vem? Em 1950, a idade média de um brasileiro era 50 anos de idade. Então, quanto mais a vida é ameaçada, mais a gente reproduz. Agora, nós acabamos de alcançar 77 anos de longevidade. 77. As mulheres, palmas para elas chegam aos 80 anos, porque elas vão mais ao médico, tá? Vão mais vezes. Os homens vão menos, tem que puxar na orelha. Então, com 77 anos de existência média, a ameaça à vida, ela ganhou 28 anos a mais de vida, 27, né? Então as pessoas têm menos filhos. Quanto mais você vive, quanto maior é a expectativa de vida, longevidade, menos filhos. Japão, longevidade altíssima, reprodução negativa, bruscamente negativa. Saiu agora a lista de um município no Japão que não nasce uma criança há 25 anos. Né? Mas ela é normal. Tá? É a recordista do mundo. Há 25 anos que não nasce ninguém. Está lá na BBC. 10, 12 dias atrás. Certo? Então, isso significa o quê? Que tudo que nós projetarmos, entregarmos e vendermos até 2050, o nosso vai um pouquinho mais, tá? Até 2059, são os melhores imóveis do século. Gente, essa linguagem para investidores é imperdível. Teve uma moça que gravou eu falando isso em São Paulo, lá no Museu da Imagem do Som, ali na Avenida Europa. Ela mandou para vários clientes, ela vendeu 16 apartamentos com o meu vídeo. Ainda me disse, tá? Repete isso. Ela ainda falou para mim, Marcos, olha, eu comecei a mandar para ela, vendi 16 imóveis aqui nos Jardins. 16. E é verdade. Serão os melhores imóveis, porque serão os imóveis necessários para todas as pessoas que chegarão no mundo até 2100.
nas áreas que serão mantidas e preservadas, sempre boas, porque não haverá mais necessidade de expandir, criar uma nova e deixar aquela velha. Ficar velha. Certo? Padrão europeu. Deixaremos de ter a cultura do novo e valorizaremos os lugares que são bons. Então, o melhor da N-Bank é onde a gente está. Ponto. Para de abrir lá para os lados. Você vai tombar já já com o pessoal do meio ambiente das novas gerações que vão entrar no serviço público, tá? E a visão deles é bem diferente, sobretudo. Os que estão aí vão se aposentar. E eles vêm com uma visão completamente diferente de mundo. Não é? Então, e positiva, tá? E positiva. Por que as gerações novas pararam de reproduzir? Porque elas cansaram de dizer, não abra mais uma fábrica de refrigerante. Não adiantava falar. Então, sabe o que nós vamos fazer? Vamos parar a fábrica. Fábrica de gente. Né? Menos gente, não tem necessidade de uma nova fábrica de refrigerantes. Certo? Então, agora chega o novo momento. Qual é a grande busca de todos os compradores de imóveis? É sairmos, nós que fazemos o setor imobiliário, nós temos um paradigma, o paradigma de tudo que é metrificável. Ficou mais fácil. O que é mais fácil falar para um cliente? Quando você mostra um apartamento com uma belíssima e ampla varanda gourmet. Na hora, na sua cabeça, está aí. Esta varanda gourmet tem 19 metros quadrados. É a melhor do bairro. É muito ampla. É isso que você vai falar. Mas você não vai falar. É aqui que você vai ter os jantares mais apaixonantes da sua vida com quem você ama. Você não fala isso. Se você falar, eu mudo meu nome. Você não fala. Você fala, essa varanda tem 19 metros quadrados. É ou não é? O coração dela está pulsando, a pupila está dilatada. É a grande compra da vida dela e aparece você para falar de metros quadrados. A emoção está jorrando. Aí vem você falar de matemática. Não faça mais isso. São especificações técnicas. Todo cliente vai querer saber. Mas fale no coração que você vende. Isso não funciona jamais com o pessoal da geração X, tá? Eles não foram abandonados em casa. Você falar um negócio dele, corretora mimizenta. Assim. Se tiver mais de 50. Agora, se tiver 35, 42, 43, pode falar que funciona, que é uma beleza. Entendeu? Ou seja, quando é que nós ficamos para trás no mercado imobiliário? Quando a gente não acompanha os movimentos geracionais. É aí que a gente fica para trás. Não é porque você não está usando aplicativo tal, nada disso. É porque a gente perdeu os movimentos geracionais. A gente costuma vender e focar somente, a gente se identifica, tá, com o nosso próprio perfil geracional. Então a gente vai perdendo a conexão com as gerações mais novas. É por isso que a gente acaba não dando atenção para a criança de 7, 8, 9 anos que está ali na visita. É por isso que a gente não pergunta o que ela mais gostaria de ter no quarto dela. Os arquitetos já fazem isso, mas os corretores ainda não fazem. Só que lá no final do dia, à noite em casa, ele e ela vão chegar para a Carolzinha e vão perguntar: meu amor, minha princesa, qual foi o que você mais gostou? E ela vai falar: gostei daquele que a tia falou para mim que tem beija-flor no bosque, ali perto. Pronto, acabou. Vendeu. Mas ele vai olhar para ela e vai falar assim: é o mais caro de todos. E ela vai falar assim: fica quieto, é esse daí mesmo. Da mesma forma, quando ela fala: mamãe, quero trocar de colégio, o pessoal troca de colégio, troca de bairro, troca de tudo. Até de cidade, se precisar. Tá? É um resgate também. Né? É um resgate, né? Essa atenção. Agora, não pensem que eles são bobos não, tá, gente? Eles são extremamente espertos. Quando ela nasceu,
né? Ela tem aí 5, 6 anos. Quando ela nasceu, já tinha lá o Instagram dela, certo? Instagram dela com a imagem do ultrassom. Oi, tudo bom, pessoal? Eu sou Carol. Pelas imagens, vocês acham que eu sou mais parecida com meu pai ou com a minha mãe? E aí você, bobão, cai na cilada. Você vai lá e responde, oi, Carolzinha, você parece mais com a sua mamãe. Entendeu? Então ela já tinha perfil no Instagram antes de você. Ela teve primeiro que você. Perfil no Instagram. Bem trabalhado, tá? Imagens fantásticas. Respondendo todos os comentários, lá de dentro da barriga. Então ela já nasceu na velocidade do 4G, agora já pulou para o 5G. Que é tudo na hora. Né? Não tem mais tempo para esperar. Quando você pedir um presente no mês de abril, você que nasceu no século XX, o que você ouvia? Escreva aí uma cartinha para Papai Noel e espere até dezembro. Que talvez ele traga. Você se comportar bem até lá. Certo? Se você falar isso agora para a Carolzinha, ela vai falar, abra aí a Magalu e compra logo esse negócio. É na Magalu que compra, entendeu? É no Mercado Livre. Ela já sabe onde é. Certo? Então, eles são rápidos. Eles definem. Eu tenho um laboratório disso, Fred. Eu tenho um laboratório, cara. Eu observo, eu vou junto nas visitas. Estava lá, casal, filho, geração Z, 16 anos, menina, 9 anos, geração alfa. Ela escolheu a unidade, ela definiu onde cada pessoa ia dormir, inclusive o irmão. Enquanto isso, o irmão da geração Z estava onde? Nos games. Não viu nada. A menina, não lembro o nome dela agora, esqueci, mandei um livro, Me Move Meu Mundo, para ela. Ela definiu a unidade, ela definiu onde é que ela ia dormir, e onde ia dormir a Fifi, que é uma calopsita da família. Muito especial, por sinal. Então, essa é a nova revolução. São compradores extremamente sensíveis. Então, a gente tem que sair de tudo o que é metrificável. O que é metrificável? Quantidade de garagem, quantidade de quartos, quantidade de suítes. Tudo isso, gente, é um sistema literalmente perverso, tá? Desculpa falar, mas ele é perverso. Ele fazia com que você tivesse que comprar mais, você tinha que comprar mais para ser melhor. Isso funcionava com quem nasceu em 1970, 80 e 90, porque as pessoas eram extremamente competitivas e queriam ser mais que as outras. Agora eles não querem mais ser mais. Ficou até um pleonasmo aí, não querem mais ser mais. Eles não querem, eles querem distribuir as oportunidades. Então, se você colocava numa torre, no primeiro andar, uma metragem mais baixa, e lá em cima, a metragem mais alta, não dava certo. A metragem mais baixa no primeiro andar não funcionava nunca. Vendia para um investidor que alugava o imóvel, todo mundo reclamava daquele morador que estava ali no primeiro andar, porque não tinha nada a ver com o resto do perfil da outra torre, do resto da torre inteira. Não era assim? Esse produto era o mais difícil de vender. Já era primeiro andar. Já era primeiro andar. E ainda tinha esse problema de ser a metragem mais baixa e mais barato, né? Desperfilava o empreendimento como um todo. Agora não. Agora, estúdio, 1 quarto, 2 quartos com suíte e 3 suítes acontecem no mesmo andar. E todo mundo compra, e todo mundo se dá bem, e todo mundo se cumprimenta, e todo mundo se respeita. Se tiver alguma divergência, resolve. Mas tem um detalhe importante. Sabe por que funciona? Porque existe um grupo de pessoas que tem a mesma renda daqueles que estão na metragem mais alta, mas não está mais a fim de perder tempo com espaço, com limpeza. Ou não vai ter filhos, ou é somente o casal, ou é somente um solteiro com pet. Então eles tomam o mesmo vinho, frequentam os mesmos restaurantes, viajam para os mesmos lugares, descem no elevador com a mesma bolsa, tá? Que isso é importante, tem que ter a mesma marca de bolsa. E está tudo certo, cada um tem o espaço que precisa, né? Mas eles têm o mesmo perfil e o mesmo padrão. Isso seria impossível 20 anos atrás, até 10 anos atrás seria impossível. E o que mais encolheu de tamanho nesses últimos 100 anos, gente? A cozinha. Elas eram enormes, né? Cabia a sua avó, a sua mãe, mais uma assistente doméstica, mais a criançada que chegava para comer ali, porque não podia nem comer na mesa oficial da família mesmo, a criançada tinha que comer na mesa secundária, né? Só podia comer asa, pescoço,
coxa era do seu avô. Né? Então, eram enormes. Elas foram reduzidas a espaços muito pequenos até que nós tiramos a parede. Quando saiu a parede, ela ganhou amplitude, mas continua muito pequena. Os quartos também encolheram, as salas também encolheram. E o que aumentou nessa história toda? A varanda. A varanda. Gente, as pessoas não gostavam de apartamento, não. Elas moravam porque não tinha jeito. Quando elas saíram das casas em 1970, 1980 e foram para os apartamentos, ia na varanda, era aquela varanda 85 centímetros. Dava tontura. Não servia para nada, só para dizer que tinha ali. Só para deixar a fachada mais bonita. Mas as pessoas não usavam, concordam? Não usavam. Elas ganharam um tamanho e um protagonismo fantástico a partir de 2010. Porque eles resgatam os terraços dos nossos avós, dos nossos pais. Os terraços eram incríveis, gente. Era hora de conversar, bater papo. Sentava naquela cadeira, seu avô ficava naquela que ficava balançando. Todo mundo conversava, batia papo, os vizinhos vinham, faziam as fofocas. Tá? Naquela época você não tinha medo dos haters, né? Era só uma vizinha inofensiva, uma fofoquinha que ela fazia ali. Não chegava na cidade inteira. Não chegava no mundo inteiro. Agora você tem o hater, né? Ele vai lá, faz um comentário, pronto, acabou, chegou no mundo inteiro. Em 2 minutos. Então as pessoas se sentavam, falavam da vida dos outros, falavam da própria vida, falavam da novela, falavam do jornal, falavam disso, falavam daquilo, num lugar que, inclusive, era a garagem do carro. Tirava o carro de manhã, deixava na rua, estacionado, não tinha ninguém para roubar nessa época. Né? Não precisava nem de seguro, entendeu? E deixava o carro do lado de fora, também não levava multa por estar ali na frente da sua casa, né? Imagina que agora você leva multa por estar na frente da sua casa. Então, e aquele terraço era um lugar fantástico. Os apartamentos furtaram isso das pessoas na década de 80 e 90. E agora trouxeram de volta. Então as pessoas têm muita vontade disso. E durante a pandemia nem se fala. Estava lá a varanda gourmet linda, maravilhosa, não tinha mais como trazer as visitas que as pessoas fizeram. Vamos usar nós mesmos. Vamos fazer jantares maravilhosos aqui. Vamos pedir tudo pelo serviço de entrega, para não correr risco de ter contágio, e fazer um jantar maravilhoso entre nós mesmos. E começar a celebrar a vida na varanda gourmet, o verdadeiro uso da varanda gourmet. Da sacada gourmet, né, alguns chamam. Então agora dá para você fazer, trabalhar, fazer live. Se fizer uma live na varanda gourmet, com a vida funcionando atrás, os carros passando, parece até que você está na CNN. Entendeu? Então você pode fazer lives, trabalhar, estudar com os filhos, até para chamar a atenção de um filho, ter uma conversa com o filho. É mais legal porque você está vendo o horizonte, é muito mais arejado do que dentro do quarto. Né? Você pode fazer a função principal, que é contemplar o belo, né? Contemplar a paisagem. Você pode namorar, pode assistir uma programação de streaming com uma série, pode chamar os amigos, pode navegar na internet, pode fazer tudo. Então se tornou um ambiente extremamente estratégico. Imagina se um dia elas estiverem recebendo encomendas. Vai ficar melhor ainda. Não é isso, Fred? Você tem essas ideias aí, né? Entendeu? Então, esse é o ambiente do século. É o ambiente do século. Porque resgata todo esse passado dos últimos 50, 80 anos que nós vivemos nos terraços, nas casas dos nossos avós, dos nossos pais. E a Equilíbrio, tá? Em uma conversa muito profunda, né, que eu tive com eles, eles entenderam que era o momento de eles abraçarem todas essas tendências. Por quê? Porque nós vivemos num mundo muito acelerado. Nós estamos vivendo a sociedade dos 15 segundos. Você não sabe, mas você está vivendo a sociedade dos 15 segundos. Até antes da pandemia, você tinha 1 minuto para resolver qualquer coisa nesse mundo. Agora você só tem 15 segundos. Aí você fala assim, 15 segundos, 1 minuto, 15 para 60 é quase nada. Não. O tempo acelerou 4 vezes. Encurtou 4 vezes. Quem ouve áudio na velocidade 2, levanta a mão. Está vendo? O que você está fazendo ouvindo áudio na velocidade 2? Acelerando a sua mente. Aí, quem assiste vídeos no Reels e no TikTok, levanta a mão. Regularmente. Muito bem. Você sabe que o Reels, antigamente, ele não precisava de você passar o dedo, tá? Ele pulava sozinho.
Mas pular sozinho é como se estivesse te dando de presente. Você tem que fazer um esforço. Então colocaram você para rolar o dedo. Toda vez que você rola o dedo, você está pedindo mais. Está pedindo mais. Está pedindo mais. E numa velocidade muito maior. 5 segundos, 8 segundos, não prestou. 2 segundos, vou para o outro. Vou para o outro. Isso está fazendo o quê? Acelerando a vida inteira, no planeta inteiro. Para quem já nasceu nisso tudo bem, não sofre não, tá? Quem tem 9 anos, 10 anos de idade, eles já nasceram acelerados. Já são a geração mais ansiosa da história, com 9 anos de idade. Mas você, que foi criado na década de 80, tinha tempo para tudo. Tinha tempo para ficar conversando na calçada, rolar o dia inteiro a tela. Quando você faz um exame de sangue, você recebe o resultado e fala que o seu colesterol está alto, você muda a sua rotina, você vai para a academia, você muda a sua alimentação, você toma a medicação que o médico falar. Agora, você recebeu o relatório da semana do teu celular, que você ficou 12 horas conectado, você não está dando bola. Está achando que não é um exame, mas é. Significa que você está trabalhando muito no ambiente digital. Deixa eu contar uma história para vocês. Hoje, nós nos consideramos no Ocidente um mundo livre. Livre dos impérios. Nós temos aí muitos impérios ao longo da nossa história, mas eu destacaria 2 nessa noite. O Império Romano, que no século I tinha 6 milhões de pessoas debaixo da sua espada, mas precisava da espada para controlar 48 territórios banhados pelo mar Mediterrâneo. 6 milhões de pessoas eram muito simbólico e representativo para a história, mas 6 milhões de pessoas era apenas 3% da população mundial. Não era nada. Historicamente, a repercussão é muito maior, mas o volume de gente debaixo da espada romana é pequeno. Só 6 milhões de pessoas, num mundo com quase 300 milhões de pessoas naquela época. Eles não chegaram no Oriente, eles não chegaram no Japão. O Japão tem 2.000 e não sei quantos anos. A China também. São países muito antigos, uma cultura muito forte. Eles não chegaram nem perto. Depois disso, nós saltamos aí 2.000 anos, 1.000 anos, 1.800 anos, chegamos ao Império Britânico, que em 1901 tinha 320 milhões de súditos, debaixo da sua baioneta, dos seus canhões, das suas fragatas. 320 milhões de pessoas, num mundo com 1 bilhão e 600 milhões de pessoas em 1901, era 20% da população humana. Debaixo do Império Britânico, o maior império da história, tá? Reconhecidamente o maior império da história. Então, de lá para cá, nós ficamos livres dos impérios. Que ótimo! Nós somos tão complexos que quando não tem um império, a gente cria um. Criamos o império da internet. Tá? Ele não coloca uma espada na tua mão. Ele não coloca uma baioneta na sua mão. Ele faz você comprar o smartphone. E você vai lá e compra o melhor possível, porque é importante estar atualizado profissionalmente. Só que, da mesma forma que você fez, outros 62% das pessoas existentes no mundo fizeram também. São 5 bilhões de pessoas conectadas à internet a cada segundo, vivendo a era da hiperinformação. É tanta informação, é tanta série para assistir, que você adormece escolhendo. E assistindo também. Quando chega no episódio 7, você já dormiu, e ele pergunta, tem alguém aí? Tem alguém aí? Aí, meu Deus, preciso continuar. Aí, acabou já é o último episódio, já está passando aquelas 3 opções, você dorme de novo e acorda depois com o negócio lá rodando as 3 opções. Tá, mas aí eu vou contar uma coisa para vocês. Sabe quantas pessoas fazem isso ao mesmo tempo no mundo? Só ficar procurando o que tem que assistir no mesmo segundo é a 3ª maior audiência do planeta. Ficar vagando por aí vendo o que assistir. Criando a maior geração ansiosa de todos os tempos, que não consegue escolher.
Desculpa, mas você é do século passado. Então, a criança de 9 anos consegue escolher primeiro que você o desenho dela no YouTube. Você fica lá. No outro dia, você não presta para nada. Você dorme mal. Você acorda mal. Não existe lugar nenhum nesse universo. Deixa eu falar um negócio para você. Eu vou falar sentado aqui, tá? Olha bem para mim. Não existe lugar nenhum nesse universo, que consiga restabelecer mais a sua energia do que o seu quarto. Você pode viajar o mundo inteiro e escolher os melhores hotéis do mundo com os famosos lençóis de algodão egípcios com 5.000 e tantos fios, que no 12º dia você quer voltar para o seu de 600. E dormir tranquilamente. Nenhum hotel vai conseguir recarregar a sua energia depois do 20º dia. O limite, hein? Vou dizendo que é o 12º. Então, nós estamos vivendo um mundo muito difícil. Quase que um mundo invertido em relação ao século XX. E os nossos clientes também, porque se nós estamos, eles também estão. É igual. Então, neste momento, nós temos que fazer algo para melhorar o mercado imobiliário. Melhorar o mercado imobiliário hoje, meus amigos, não é mais com os acabamentos. Nós chegamos no teto dos acabamentos. Todo mundo ficou igual, nivelado. É só ter o poder aquisitivo para tal. E eles estão todos nivelados. Tem um traço de criatividade diferente em cada empreendimento? Tem um traço diferente. Mas, em suma, está todo mundo nivelado, porque a gente entrou numa busca desenfreada, né? Impulsionados pela geração X, que influencia bastante as compras imobiliárias, tá? Do ter pelo ter, do conforto pelo conforto, do luxo pelo luxo. Mas isso se esgota tão rápido quanto uma gota de orvalho. É muito rápido. É tão rápido quanto comprar o imóvel, receber, sentar na piscina, ver o teu filho tomando um banho e não conseguir desfrutar daquele mergulho, porque você está respondendo um monte de coisa no WhatsApp. Preocupado, preocupada. Então nós precisamos fazer algo realmente diferente. E aí entra uma coisa muito interessante. Eu já venho falando sobre isso há muito tempo. Está escrito em Meu Imóvel, Meu Mundo, na primeira edição. 2 frases, as mais importantes que eu tive a honra e a sorte de escrever. A primeira é que os imóveis jamais seriam os mesmos a partir de 2020. E eu escrevi isso em 2019 e publiquei em março de 2020. E estava certo. Tem gente que pergunta, você sabia da pandemia? Não. Eu sabia da história. Então, o mundo imobiliário jamais seria o mesmo a partir de 2020, porque todas as mudanças geracionais estavam para acontecer em 2020. E com a pandemia elas foram extremamente aceleradas. Né? Extremamente aceleradas. E a outra frase que está lá no livro, que é a mais importante de todas, diz assim, agora os novos empreendimentos precisam ter alma. Eu não sabia tudo naquela época, tá, Fred? Estava escrevendo ali, eu entendia por todas as observações, e não só pelos dados, que os empreendimentos precisavam ter alma e significado. Mas eu não sabia como. Mas eu conheci o Dr. Augusto Cury há mais de 20 anos, entre 20 e 25 anos. A gente não sabe a data exata de quando a gente se conheceu. Eu conversava muito com ele conversava muito comigo. E um belo dia, um ano e pouquinho atrás, a gente falou assim, puxa vida, realmente o mundo imobiliário ficou árido. Acabamento por acabamento, luxo por luxo, ter por ter, quantidade por quantidade. Todo mundo oferece. Quem pode comprar, compra. E aí? A gente se esqueceu do principal, das pessoas. Certo? As pessoas. Esse mundo que nós estamos vivendo, tá? Eu queria dizer uma coisa para vocês. Não são todas as marcas imobiliárias que duram 50 anos. Parabéns aqui, queria pedir uma salva de palmas para Equilíbrio, tá? Obrigado por me trazerem até aqui essa noite. Está quase virando um culto ao imóvel, né? Assim, no bom sentido, né? De uma palestra profunda. E olha só que interessante, gente. Importantíssimo. Importantíssimo. Há 50 anos atrás, ninguém estava afim de equilíbrio. Vocês estavam com o nome errado. Todo mundo queria desequilíbrio.
asfaltar, construir, expandir, desmatar e etc. Desequilíbrio total. Até que elas se cansaram. E agora, sim, cansadas, estressadas, desafiadas pelas novas tecnologias, elas estão buscando o quê? Equilíbrio. Vamos para equilíbrio, vai, gente. Agora é a hora dessa marca e desse conceito. Equilíbrio. Então, conversando com o Dr. Augusto Cury, nós criamos um programa muito especial. Um programa chamado Mentes Saudáveis e Lares Felizes. Porque os imóveis se tornaram uma praça de guerra entre gerações. As casas, os apartamentos se tornaram uma praça de guerra. De conflitos entre gerações. De pessoas que estão no mundo do império da internet, individualmente, cada um no seu lugar, e não se conversam mais. Quando chega a comida que foi pedida, bacana, do restaurante bacana, que pediu no aplicativo e põe na mesa, tira a foto e manda para a galera que está no grupo, ou na rede social, mas não elogia quem está consigo na mesa. A gente faz muito isso nos restaurantes. É legal. Ninguém posta que está comendo a marmita no trabalho, lá na Equilíbrio. Né? Você leva seu Tupperware com a sua marmitinha. Quando você abre lá a marmita, você não posta. Agora, quando vai num restaurante bacana que vem um risoto, aí você posta. Né? Então, a gente consegue perder esse tempo precioso. Ao invés de fazer um elogio para quem está conosco à mesa, a gente vai postar. Para passar para umas pessoas que não tem nada a ver, não tem contato presencial com você. Não é? Então, nós estamos vivendo um momento muito difícil. E é preciso que a indústria imobiliária, por ser a única que entrega um produto para a família, o smartphone, a Apple, entrega para o indivíduo. A marca de roupa entrega para o indivíduo. O óculos, o blazer é para o indivíduo. O imóvel é para a família. Então, por ser uma indústria que entrega um produto para a família, existe uma responsabilidade muito grande de cultivar relações saudáveis. Então, nós criamos um programa magnífico, que era uma excelente ideia, mas precisava ser absorvida por alguém, né? Por alguma incorporadora que entendesse, eu tenho esse papel de contribuir com a felicidade das pessoas. E a felicidade não é o imóvel, não é a compra do imóvel. São as relações saudáveis que são cultivadas ali dentro do imóvel. Então, ela não acontece no dia da compra. Nós reduzimos, isso foi um grande erro, um erro histórico que precisa ser corrigido. Nós reduzimos a felicidade ao ato da compra do imóvel. E a felicidade não reside em compra alguma. Não reside em compra alguma. Quem experimentou isso se decepcionou. Comprou mais para tentar ser mais feliz e acabou tendo que comprar mais e começou uma busca desenfreada até ficar endividado e infeliz. Então, nós reduzimos a felicidade à compra do imóvel. Não é. Nós vivemos hoje no Brasil 77 anos, é a nossa longevidade. Dá para ser feliz só no dia do aniversário? Não dá. São só 77 dias. E nós temos uma estimativa de 28 mil dias. Então, 77 menos 28 mil sobram 27 mil, né? 930 dias comuns. Comuns. Que você faz aquele café que fumega de manhã e é naquele dia que você tem que ser feliz. Então, o programa Mentes Saudáveis e Lares Felizes vem com a assinatura do Dr. Augusto Cury, com todos os conteúdos do Dr. Augusto Cury, exclusivo em Curitiba para a Equilíbrio e para os seus clientes, parceiros, né, de negócios. Traz o curso Gestão de Emoção, 4 semanas para mudar a sua história, em um streaming exclusivo da Equilíbrio. Não vai para o Hotmart, tá? Comprou imóvel com a Equilíbrio, vai para um ambiente exclusivo consumir esse curso para treinar a sua emoção para ser feliz. Palmas. Porque quando a parcela for entregue, ele não vai ficar ali estressado no WhatsApp.
E ele também vai receber o livro O Vendedor de Sonhos, que é um best-seller mundial do Dr. Augusto Cury. O livro Mentes Saudáveis e Lares Felizes, que dá forma ao programa, vai ser entregue para todos os leads da construtora. Todos os leads. E o livro é assinado, hein? Assinado, tem selinho Equilíbrio. Na capa, é edição limitada e exclusiva. E uma dedicatória belíssima, belíssima. Temos um aqui. O Adenilson comprou, ele comprou, gente, comprou e veio aqui para eu assinar o livro. Eu agradeço o carinho, já assinei o livro dele. Ele comprou antes de vir para cá. Ah, mas o seu não tem a dedicatória. A dedicatória exclusiva da Equilíbrio não está aqui, ó. É exclusiva. Eu queria ler, né? Minha dedicatória é muito bonita. Enfim, então esse livro vai para todos os leads. Entrou em contato humano com a Equilíbrio, vai ter o livro nas mãos. Porque quem lê aquele livro sabe que felicidade é muito mais do que comprar um imóvel. E Equilíbrio sabe disso também. O imóvel é só um fio condutor, gente, para chegar na felicidade. Mas não é a felicidade em si. Então, todos os leads terão o livro. Vocês todos terão o livro. Tá? Muito provavelmente, filma esse bate-palma que vem agora, muito provavelmente assinado por mim e pelo Dr. Augusto Cury no dia 29 de agosto. Imagina a honra, né? Ele é o psiquiatra mais lido do mundo na atualidade, o mais filmado no mundo na atualidade. Tem 4 peças de teatro em cartaz em São Paulo. Todas elas em cartaz simultaneamente. É a única pessoa no Brasil com 4 peças em cartaz em São Paulo. O filme Vendedor de Sonhos, em todos os países onde existe Netflix no mundo. É o mais assistido em língua hispânica e brasileira na semana do lançamento. Tem uma nova obra sendo... Está gravado, né? Mas, enfim, uma nova obra sendo produzida para a Sony, com distribuição da Amazon Prime no mundo inteiro, para 2025 ou 2026, um novo filme, tá? Mundial. 63 anos, 3 filhas, 6 netos, está chegando o 7º neto. Muito feliz, muito realizado, mas ele resolveu fazer uma coisa nova, tá? Que é trazer essas verdades e esse conteúdo para o mundo imobiliário, para essas famílias que tanto precisam de um apoio de superação. Teremos a cabine anti-estresse, gente. A cabine anti-estresse é um lugar fechado, exclusivo, só para o indivíduo. Pode ir você lá, tá? À vontade. Lá tem tudo. Luto, bullying, pensamento acelerado, todas as necessidades de superação da atualidade em vídeos exclusivos do Dr. Augusto Cury, dentro daquela cabine individual. Você entra e consome o conteúdo que você quiser. Não vai ficar 2 horas lá, tá? As outras pessoas vão querer usar também. Usa um pouquinho cada dia, né? Mas a cabine estará disponível em alguns pontos estratégicos, né? E é uma doação de conteúdo. Pode entrar à vontade. Pode trazer sua filha de 16 anos, que tem conteúdo infanto-juvenil também. Né? Exclusivo. Por quê? Porque nós precisamos passar uma mensagem, não só para os clientes, mas para todas as pessoas. E a Equilíbrio topou esse desafio, porque ela prega o quê? O equilíbrio. E o equilíbrio nunca foi tão necessário. Né? E teremos a assinatura do Dr. Augusto Cury nos produtos imobiliários, já no Sangiovese, tá? Imagem, palestra de lançamento e muitos outros diferenciais. Então, eu queria realmente, nesta noite, né, até pelo horário, já avancei, que vocês ficariam aqui mais tempo, né, agradecer a presença de vocês e a oportunidade de compartilhar novas ideias para o nosso mercado imobiliário tão forte, tão resiliente e tão pujante. Muito obrigado por essa noite. Obrigado, Ana. Obrigada, Marcos. É um prazer muito grande. Vou te dar uma água aqui, que você falou todo esse tempo sem tomar uma água. E aí, vocês gostaram da novidade? Eu anotei algumas coisas aqui, eu espero que vocês tenham anotado também.
Eu vou até pegar aqui, porque se você não anotou, você tem a oportunidade de anotar. Vocês corretores. Regra número 1, ouvir as crianças. Certo? Regra número 2, perguntar o nome do pet. Fazer um agrado no pet. Ok? Está anotado? Não olhar para o cenário econômico nem para a política e não reclamar do mercado imobiliário. Olhar para a vida. Certo? Não falar mais quantos metros quadrados tem a varanda. Falar que é naquela varanda que o seu cliente vai ter o jantar com a pessoa que ele mais ama na vida. Faz sentido para vocês? Mas isso só se a pessoa tiver entre 35 e 40 e poucos anos. Se ela tiver 50 e poucos, não adianta. Tá bom? Fala os metros quadrados que ela vai querer saber. Legal, gente. Muito obrigada, realmente, pela atenção de vocês, pelo tempo de vocês. A gente sabe que o tempo é o bem mais precioso hoje. E a gente vai fazer. Primeiro, Marcos, eu queria fazer uma selfie aqui com o pessoal. Podemos fazer? A gente faz daqui para lá. A gente vai postar e vocês, por favor, curtam, compartilhem, encaminhem para as pessoas. Ajuda a gente. Verdade. Vamos lá. O Gerson, consegue fazer para a gente? Não, o Gerson ajuda a gente. Ele faz a foto. Não precisamos nem fazer a selfie. A gente faz assim e ele manda dele como se fosse essa daqui. Fica Vamos lá. Realística. Técnicas. Vamos lá. Espera aí. Antes da gente fazer a foto, eu vou ensinar vocês a falar Sangiovese. Tá bom? Porque todo mundo vai falar Sangiovese na hora da foto. Então, é Sangiovese. Ok? Aprenderam? Vamos lá. Não, a gente vai falar. 1, 2, 3. Sangiovese.